Ombango yoatu enasha mula mamonde mberu tuyongo kuti mama tuwana kuchivangula etaita edwa chivangoto chipwepo tundalirango pokutulikiwa kwa bandera olo partidos políticos ndechi por exemplo a UNITA quando vakakapa bandera limwe ocho kuni amo kweteka zwe kuli olo mbweti ndakala mwene okuti ndocho mwapata habari ekobalitekanwa omantualite paile okuti aba bakyamenako chitundo cho UNITA waembela ati fashala ko kachita abati eni wa UNITA aba UNITA abo chibafasha ko embela abati niwo waempela mama ebi byatwe lo pondu byatwe bindatu sokolola byoko nyima okuti bamwe bakwetu baloyiwa bamwe bakwetu baloyiwa kuloyiwa bale manywa ndabai pwaiwa chirombolo ka chikwete olombangi olombangi byacho obwingi mwene ukashimula momonte belu bana bayongola ombembwa yabo mwene tufetikile mono njobi yabo toke ko komuna yabo ki chitapita muno momonte belu ndaengo okuti katoke owolo yolopako vitimamyo manu kukwete apute chikwete ndo mutafete akawa katsalingelwe ngonde pepera mau omanu batunda kolonjobi yabo bakayakisa bakwabo momo tukasilo kulundirwa okuti tuponda omanu mekondo kuti bakwetu chiveya mulo Monte Belu porque vosotros cuando llegaron aquí a Comuna iso kabasangele mola yimwe okomite yo UNITA mulo makalango okomite yo empela bakwetu twabatambula os jovens mesmo da Jota empela aqui sofreram porque não mete camisola bastava meter camisola assim ele bater mesmo aqui assim conforme nós estamos o Monte Belu está dividido há bairro anda desculpa assim não vou conseguir também já vou falar português há bairro que o empela não pode ir com camisola e há bairro não ele já percebe há bairro que nós não podemos meter as nossas camisolas. Mas nós, o nosso bairro, aqui mesmo, esse bairro todo, os da UNITA andam livre. Mas nós não andamos livre. Porque bastava alguém meter um chapéu só do MPLA. Aquele já assim. Aquele já assim, naquele bairro, já não passa. Mas nós não. Nós as outras da Lima andam livre. Segue surgiu mesmo aquela porrada. São eles que nos provocam. E também se segue surgiu tiro. Se não houvesse tiro, aquela confusão não deveria parar. Se não houvesse tiro, eu digo mesmo isso porque eu participei. Se não houvesse tiro, aquela confusão não poderia parar. Só com tiro, mas ninguém também morreu com tiro. As casas se queimaram, são eles que nos provocaram. Não somos nós que provocamos. É isso. Tu apita o tiro vitangi mulo komuna yetu yo Monte Belu. Ndatwenge titufetikile titsato tsokonyima tsapyala enene hatsokobali. Inoke yatso chivo tsapita kunyama wapita tushimeti abo yo chivo tisalepo. Koloneke kulo tukashilo kwendela ndeti tukashilo kwenda ukyakanga. Tena ngomba iruwe ku omanuvenda bati ugandira yumo kashokusapela pingeti ngandi bako tayele katuka sinzeve umwe ukwetu mwayi mutundila ondaka yenyengo yatso tukapie sumbilo tso tufetike omwenyo wakaliye womala basala konyima noke yatso etutu yongola liku hayelele etutu asingezo kuti veteka tali ko funsamu katwali ngilengwe tyo wingi twanola mo bingumba vitiu kala kututolo mbongo lo walende lo sabao la rosi lo sema no ke twatokesha kombonge omunu okwete mo purse suyai ndecho kuti opurse lo weita imasi omunu chuvala ko obingumba kuti byandela mo byebi byatikulo mbongo amendechi ko kwangu anju pa 1 million de kwanja isheshe 83,000 twanja ngala fiyu o pertencerá po chimuka cholo fiscal amendalinge tawo yo andipo ya kuti wandiselele yo multa
ndingatitawelo murta akandipongi yako nditwala noke walilekasa kuti ove yatuvotola nguve miyo votololo makina njo yokuita yavo porque veunita noke nde yavali usumba kuti paya chetali tendenda chimbilo paya chilepetila ndetwa mwile. Eu queria agradecer esta equipa visitante a nossa comuna, porque é com essas visitas das ONG que podemos encontrar a paz nesta comuna. Dizer que o Monte Belo de ontem não é mais o Monte Belo de hoje. No tempo passado, tivemos atravessar várias consequências, mas neste momento, desde o dia 16 de setembro de 2017, eu queria dizer que este dia nos trouxe a paz aqui na comuna. Também quero pedir a esta delegação para que façam mais vezes, isto é, para motivar as nossas sociedades. Para que as nossas sociedades tirem os corações de pedras que estão inclinados para o pecado, para meter o coração de carne, para encontrarmos a harmonização, a paz e a liberdade. Muito obrigado. Eu quero falar um bocadinho acerca que alguma das nossas mamães aqui no Jango disse em que nós cá não nos sentimos livres. Eu, com boca cheia, posso dizer que isto é puramente mentira. Historicamente, sou um jovem que, quando nós chegamos na comuna do Monte Belo, não tenho como dar uma pequena história de nós estarmos aqui na comuna do Monte Belo. Então, eu lá que recebeu aqui a UNITA, se é o governo que recebeu a UNITA, se quem é, se são os religiosos que receberam a UNITA. Esta parte não tenho como explicar, porque sou jovem e não vi naquela. Na verdade, porque não foi dito se é o MPLA quem que recebeu a UNITA, se na verdade é o MPLA ou o governo ou quem é que recebeu a UNITA, não devemos esquecer em que há áreas também que a UNITA recebeu os militantes do MPLA. Não devemos esquecer que há ainda áreas que a Casa C recebeu o MPLA ou a UNITA. Não devemos esquecer isso. Eu quero dizer, na questão que eu quero cá dizer sobre acerca dos partidos políticos, eu quero dizer o seguinte: aqui na comuna do Monte Belo, não devemos falar que a UNITA é que chateia ou o MPLA é que chateia. Sobre a questão do partido do MPLA, eu posso dar a minha crítica a este partido porque tenho experiência ou tendo visto algumas das vezes o MPLA travar a UNITA. Então, porque eu vejo algumas vezes o MPLA travar a UNITA, daqui eu posso dizer esta parte, mas o MPLA, se eu digo que o MPLA talvez ele chateia ou não chateia, eu não posso dizer que não, o MPLA chateia ou não chateia, porque talvez há alguns sítios que eu não estive presente e se queremos que o nosso problema acabe neste Jango, tendemos a falar a verdade. Se não falarmos a verdade, isto não vai acabar. Isso dizendo que ali, neste lado, ou agora estamos a ver que a situação está calma. Não, a situação está calma porque temos mais velhos que estão a nos alertar. E não é só nós ou vós estarmos calmos, não é só hoje. Isso desde a nossa iniciativa. Se o MPLA, se a UNITA, todos estão calmos. Nós não temos problema, nós nunca passamos. Para bem dizer, a UNITA nunca ficou ali na sua casa, na sua rua, ou procurando dizer que quem vai e quem vergou propaganda da UNITA não passa. Quem vergou propaganda do MPLA também não passa. Esse problema só ficou com aqueles que desviaram, destruíram, queimaram as nossas casas e quebraram os nossos carros. Porque nós não temos nenhum problema com o MPLA, só temos problema com aqueles gatunos
Estamos atrás do MPLA. Nós temos nome por nome e também já remetemos ao tribunal. Estamos à espera da chamada do tribunal. Aí não vamos ficar com os braços cruzados porque já metemos as barras do tribunal. Todos aqueles que destruíram, roubaram, queimaram as nossas casas, esperamos que o tribunal nos chame. Que a justiça será feita. Eu fico alegre com aquele que partiu o vidro do meu carro e roubou os meus haveres. Sempre passando na minha, eu fico chateado com o governo, menos do MPLA.